Olá, hoje são passados 12 dias de outubro de 2015 e é o professor Fernando quem vos fala. Nossa conversa ao pé da fogueira de hoje vai levar até você propostas de reflexão sobre o momento. Quando o momento determina que cada um de nós deve assumir um determinado tipo de liderança. No mínimo, o momento determina que você, eu e todas as pessoas devem assumir a liderança. Você vai ouvir sobre o Katrina. Lembra? Em 2005, o furacão Katrina destruiu Nova Orleans porque as pessoas que tinham o dever de liderar não o fizeram. O modo de liderar quando do Katrina determinou o tamanho do desastre. Quero que reflitam. O momento é tudo. Será que você tem um Katrina passando na sua vida e nos seus negócios? E você está liderando de acordo com esse momento? E atenção, no dia 26 estreia a série de conversas ao pé da fogueira falando sobre o poder da inspiração. É uma série imperdível para você que quer produzir resultados extraordinários sempre e deixar a sua marca na história. E mais, fiquem atentas, fiquem na primeira cadeira da primeira fila. Alguns trailers, como o que você ouviu ontem, serão divulgados antes do início dos audiolivros. A lei do momento. Quando liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir. Se já houve um exemplo da importância do momento no que diz respeito à liderança, podemos dizer que foi em Nova Orleans no final de agosto e início de setembro de 2005. Nova Orleans é uma cidade atípica. Como Veneza, na Itália, ela é cercada de água. Ao norte fica o lago Pontchartrain. Ao sul corre o grandioso rio Mississippi. A leste e a oeste ficam os pântanos baixos. Canais cruzam a cidade. É impossível entrar ou sair de Nova Orleans sem atravessar uma grande ponte. Pode não parecer nada demais, até você levar em consideração que a maior parte da cidade está abaixo do nível do mar. Nova Orleans tem a forma de uma tigela. Em média, a cidade está 1,80 m abaixo do nível do mar. E a terra afunda um pouco mais todos os anos. Ao longo de décadas, os cidadãos se preocuparam com a possibilidade de um desastre que poderia ser causado à cidade pelo impacto direto de um furacão poderoso. Na quarta-feira, 24 de agosto de 2005, uma tragédia despontava no horizonte. Mas ninguém em Nova Orleans desconfiava que essa nova tempestade tropical, batizada de Katrina, seria o furacão que a cidade temia que um dia chegasse. Só na sexta-feira, o Centro Nacional de Furacões previu que as tempestades atingiriam a costa na segunda-feira, em algum ponto perto de Buras, Louisiana, a cerca de 90 quilômetros a sudeste de Nova Orleans. O furacão já estava parecendo bastante feio. No sábado, 27 de agosto, os líderes de muitas paróquias da Louisiana, ao redor de Nova Orleans, ordenaram a evacuação. St. Charles, Plaquemines, parte de Jefferson e mesmo St. Tammany, localizada em terreno mais alto ao norte de Nova Orleans. E quanto a Nova Orleans propriamente dita? Por que o prefeito Ray Nagin, líder da cidade, também não determinou a evacuação nesse mesmo momento? Muitos acham que os habitantes da cidade são fatalistas e não podem ser obrigados a se mover mais rápido do que estão dispostos a fazer. Outros dizem que Nagin, um empresário antes de ser eleito, preocupava-se com as implicações legais e financeiras de uma evacuação. Eu afirmo que ele e outras pessoas do governo não compreenderam a lei do momento, quando liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir. O momento mais adequado para retirar as pessoas de Nova Orleans foi aquele em que os líderes das outras paróquias anunciaram uma evacuação voluntária. Nagin esperou. Na noite de sábado, finalmente, anunciou uma evacuação voluntária de Nova Orleans. Só depois de receber o telefonema de Max Melfield, diretor do Centro Nacional de Furacões, na noite de sábado, o prefeito ficou suficientemente assustado e preocupado para agir. Mas era um pouco tarde demais. Às 9 horas da manhã seguinte, o prefeito finalmente ordenou a evacuação obrigatória, menos de 24 horas antes de o furacão chegar à terra. Era tarde demais para muitos cidadãos de Nova Orleans. E como ele planejava ajudar aquelas pessoas que não conseguiriam sair da cidade em tão pouco tempo? Ele os aconselhou a ir como pudessem para o estádio Superdome, a última opção de abrigo da cidade. Mas não criou provisões para essas pessoas. Em uma entrevista coletiva, Nagin deu o seguinte conselho:
Se não conseguirem deixar a cidade e tiverem de ir para o estádio Superdome, levem comida suficiente, alimentos não perecíveis que os sustentem, pelo menos de 3 a 5 dias, levem cobertores e travesseiros, não levem armas, álcool nem drogas. Sabem, é como o governador afirmou, é como se vocês fossem para um acampamento. Se não têm ideia de como é, apenas levem o suficiente para que consigam dormir e ficar confortáveis. Não é o melhor dos ambientes, mas pelo menos estarão seguros. O resultado da liderança de Negan foi visto na cobertura nacional do Katrina e em suas consequências. A água inundou partes da cidade às 9 horas da manhã de segunda-feira. As condições para as pessoas no estádio Superdome eram terríveis. Outras pessoas que não conseguiram deixar a cidade se reuniram no centro de convenções. Muitos cidadãos refugiaram-se nos telhados das casas. Como o prefeito reagiu? Queixou-se à mídia nas entrevistas coletivas. Se alguém fosse assumir a liderança, não seria na esfera municipal. A maioria das pessoas começou a esperar a liderança do governo federal, mas eles também violaram a lei do momento. Apenas na quarta-feira, 31 de agosto, o diretor de Segurança Interna, Michael Chertoff, fez um memorando declarando Katrina um incidente de relevância nacional. Uma declaração fundamental e necessária para produzir uma coordenação federal ágil. O presidente Bush só se reuniu com o gabinete no dia seguinte para determinar como colocar em funcionamento a força-tarefa da Casa Branca em resposta ao furacão Katrina. Enquanto isso, as pessoas presas em Nova Orleans esperavam por ajuda. Na quinta-feira, 1º de setembro, a Cruz Vermelha pediu permissão para levar água, alimento e suprimentos para as pessoas presas na cidade. Mas o pedido foi negado pelo Departamento de Segurança Interna da Louisiana. Pediram que eles esperassem mais um dia. Finalmente, no domingo 4 de setembro, 6 dias depois da inundação da Nova Orleans, concluiu-se a evacuação do estádio Superdome. O modo de lidar com Katrina mostra a função da liderança em seu pior momento. Foi um trabalho mal feito em todas as esferas. Até mesmo o abrigo de animais local se saiu melhor que o prefeito. 2 dias antes da chegada do Katrina, ele evacuou centenas de animais para Houston, no Texas. No final, mais de 1.836 pessoas morreram por causa do furacão. 1.577 delas eram da Louisiana. 80% das mortes na Louisiana ocorreram nas paróquias de Orleans e Saint Bernard, com a esmagadora maioria ocorrendo em Nova Orleans. Se os líderes tivessem dado mais atenção não apenas ao que faziam, mas também a quando faziam, muito mais vidas poderiam ter sido salvas. O momento é tudo. Bons líderes reconhecem o momento em que liderar é tão importante quanto o que fazer e para onde ir. O momento, muitas vezes, faz a diferença entre o sucesso e o fracasso em uma empreitada. Sempre que um líder faz um movimento, só pode haver 4 resultados. Primeiro resultado: a ação errada no momento errado leva ao desastre. Um líder que toma a decisão errada no momento errado certamente enfrentará repercussões negativas. Com certeza, esse foi o caso em Nova Orleans com a aproximação do Katrina. A liderança ruim do prefeito deflagrou uma série de ações erradas no momento errado. Ele esperou até ser tarde demais para determinar uma evacuação obrigatória. Enviou faxes para igrejas locais, esperando que elas ajudassem a evacuar as pessoas. Mas no momento em que fez isso, as pessoas que receberiam esses pedidos já tinham partido há muito tempo. Ele escolheu um péssimo local como abrigo de emergência, não o equipou adequadamente e não conseguiu garantir transporte para que as pessoas chegassem lá. Uma ação errada após a outra levaram ao desastre. Obviamente, os riscos envolvidos em todas as decisões de liderança não são tão grandes quanto no caso de Negan. Mas toda situação de liderança exige que os líderes obedeçam à lei do momento. Se você lidera um departamento ou uma pequena equipe e dá o passo errado no momento errado, seu pessoal sofrerá, assim como sua liderança. Segundo resultado: a ação certa no momento errado produz resistência. No que diz respeito à boa liderança, ter uma visão do rumo da organização ou da equipe e saber como chegar lá não é o bastante. Se você fizer a ação certa, mas no momento errado, pode fracassar, porque as pessoas que você lidera podem se tornar resistentes à sua ação. O bom momento de liderança demanda muitas coisas. Demanda compreensão, pois os líderes precisam ter pleno controle da situação. Demanda maturidade,
pois se os motivos dos líderes não são os certos, o momento não será oportuno. Demanda confiança, pois as pessoas seguem líderes que sabem o que precisa ser feito. Demanda decisão, pois líderes fracos criam seguidores fracos. Demanda experiência, pois se os líderes são inexperientes, precisam da sabedoria de quem tem experiência. Demanda intuição, pois o momento muitas vezes depende de fatores intangíveis como impulso e moral. Demanda preparação, pois se as condições não são boas, os líderes precisam criar essas condições. Já tive minha cota de falhas na área do momento. Minha tentativa de implantar um programa de grupo na Skyline, minha igreja em San Diego, foi uma das maiores falhas nessa área. Era a coisa certa a fazer na igreja, mas fracassou inteiramente. Por quê? Porque o momento era errado. Tentamos fazer isso no início da década de 80, e não havia muitos líderes com experiência nessa área. Portanto, agimos de forma intuitiva. Mas a igreja também não estava preparada para isso. Não compreendemos que o sucesso ou o fracasso do lançamento de um pequeno grupo dependia de quantos líderes tinham sido formados para apoiá-lo. Durante alguns anos, tentamos fazer funcionar o sistema que tínhamos implantado, mas no final ele fracassou. Apenas 6 anos depois, conseguimos fazê-lo funcionar, após encerrarmos o sistema original, treinarmos líderes e recomeçarmos. Na segunda vez, ele fez muito sucesso. Vamos ao terceiro resultado? A ação errada do líder no momento certo é um erro. As pessoas naturalmente empreendedoras muitas vezes têm forte noção de momento. Intuitivamente, elas sabem qual o momento para dar um passo, para aproveitar uma oportunidade. Algumas vezes, cometem erros em seus atos nesses momentos fundamentais. Meu irmão Larry, um excelente empresário, treinou-me nessa área. Larry diz que o maior erro cometido por empreendedores e outras pessoas nos negócios é não saber quando cortar as perdas ou quando aumentar o investimento para maximizar os ganhos. Os erros são frutos de dar o passo errado no momento certo. Também tenho experiência nesse campo. Como sou conhecido basicamente como comunicador, durante anos as pessoas tentaram me convencer a ter um programa de rádio. Resisti à ideia durante muito tempo. No entanto, em meados da década de 90, percebi que havia necessidade de um programa orientado para o crescimento destinado a pessoas de fé. Decidimos então criar um programa chamado Growing Today, Crescer Hoje. O problema era o formato, pois a maioria dos programas desse tipo são sustentados por doações, e eu acredito na economia do livre mercado. Queria que o programa se financiasse vendendo produtos, como qualquer outro programa comercial. Mas foi um grande erro. O programa nunca se pagou. Era o momento certo, mas a ideia errada. A lei do momento manifestara-se novamente. Quarto resultado. A ação certa, no momento certo, leva ao sucesso. Quando o líder certo e o momento certo se juntam, coisas incríveis acontecem. Uma organização atinge seus objetivos, amadurece, tem recompensas inacreditáveis e ganha impulso. O sucesso é quase inevitável. Se você estudar a história de quase todas as organizações, descobrirá um momento fundamental em que o líder fez a coisa certa no momento certo e transformou a organização. Winston Churchill, cuja grandeza em liderança dependeu da lei do momento, descreveu o impacto que os líderes podem ter e a satisfação que podem experimentar quando fazem a coisa certa no momento certo. Há um momento especial na vida de todo mundo. O momento para o qual aquela pessoa nasceu. Quando ela aproveita essa oportunidade especial, cumpre sua missão. Uma missão para a qual foi particularmente qualificada. Naquele momento, ela encontra a grandeza. É seu melhor momento. Todo líder deseja experimentar esse momento. Quando os riscos são altos, as consequências da lei do momento são dramáticas e imediatas. Isso é especialmente verdadeiro na guerra. Em qualquer grande batalha, fica clara a importância fundamental da noção de momento. A Batalha de Gettysburg, durante a Guerra Civil Americana, é um ótimo exemplo. Quando o general confederado Robert Lee levou o exército da Virgínia do Norte para a Pensilvânia, no final de junho de 1863, ele tinha 3 objetivos: expulsar o exército da União da Virgínia, suprir suas tropas usando os recursos da Pensilvânia e levar a luta para o coração do território inimigo, obrigando desse modo o exército da União a uma ação apressada e indesejada. Era o 3º ano de guerra, e tanto a União quanto a Confederação estavam ficando cansadas do conflito. Lee
Esperava que sua ação levasse ao fim do conflito. Vários dias antes da batalha, comentou com o general Tremblow. Nosso exército está com moral elevado. Não está exausto e pode ser reunido em qualquer lugar em aproximadamente 24 horas. Ainda não ouvi dizer que o inimigo cruzou o Potomac e espero notícias do general Stuart. Quando ele souber onde estamos, fará marchas forçadas. Quando chegar à Pensilvânia, estará abatido pela fome e pela marcha forçada, disposto em uma longa fila e bastante desmoralizado. Lançarei uma força esmagadora contra a vanguarda e a esmagarei. Valer-me-ei do sucesso. Lançarei um corpo sobre o outro e com sucessivas investidas de surpresa. Antes que eles possam se reunir, criarei o pânico e praticamente destruirei o exército. Lee tentava aproveitar a oportunidade de uma vitória esmagadora. Ele não soube até a manhã de 1º de julho que a União já se deslocara para o norte. Naquele momento, algumas de suas forças já enfrentavam tropas confederadas na estrada de Chambersburg, a oeste de Gettysburg. Aquele movimento prejudicou a estratégia de Lee e arruinou seu momento. O primeiro instinto de Lee foi parar e esperar que seu exército reunisse todas as suas forças antes de se envolver em uma grande batalha. Mas sempre consciente da importância do momento, ele percebeu quando suas tropas conseguiram uma vantagem repentina. Olhando de uma ponte próxima, Lee viu as tropas federais sendo destruídas e batendo em retirada. Ainda havia a possibilidade de uma ação que pudesse levar à vitória. As forças confederadas podiam atacar e tomar o ponto elevado de Cemetery Hill, defendido apenas por alguns reservistas da infantaria e artilharia da União. Lee achava que se eles conseguissem capturar e controlar aquela posição, controlariam toda a região. Seria a chave para a vitória confederada e possivelmente representaria o fim da guerra. Quem estava em posição para tomar o monte era o general confederado R.S. Ewell. Ainda era cedo, e se Ewell avançasse, poderia tomá-lo. Mas em vez de aproveitar sua vantagem no momento certo e enfrentar o inimigo, ele simplesmente observou. Desperdiçou a oportunidade e os confederados não tomaram Cemetery Hill. Na manhã seguinte, as tropas da União reforçaram suas posições anteriores e a oportunidade do Sul se desvanecera. Os exércitos do Norte e do Sul combateram mais 2 dias, mas, no fim, as forças de Lee foram derrotadas e cerca de 33 mil de seus 76.300 homens foram mortos ou feridos. Só restava a eles bater em retirada e retornar à Virgínia. Após a derrota do Sul, Lee esperava que as forças da União, sob a liderança do general Meade, contra-atacassem de imediato e destruíssem inteiramente seu exército abalado. Essa também era a expectativa de Abraham Lincoln após receber a notícia da vitória da União em Gettysburg. Ansioso para se valer ao máximo da lei do momento, Lincoln enviou de Washington um comunicado a Meade por intermédio do general Halleck no dia 7 de julho de 1863. Lincoln reconheceu que o momento era certo. O exército da União podia esmagar o que restara das forças confederadas e encerrar a guerra. Mas outra oportunidade se perdeu. O exército do Norte, assim como as forças do Sul, não aproveitaram o momento da vitória quando ele estivera à sua disposição. Também deixou escapar o momento da vitória. Meade perdeu tempo consolidando sua vitória em Gettysburg e não perseguiu Lee com agressividade suficiente. Para ele, deixar os confederados fugir já bastava, pois afirmava que seu objetivo era eliminar quaisquer vestígios da presença do invasor. Quando Lincoln tomou conhecimento dos objetivos de Meade, ficou surpreso e percebeu que a chance de vitória da União se perdera. Ele estava certo. O que restou do exército da Virgínia do Norte cruzou o Potomac, escapando da destruição, e a guerra durou mais 2 anos. E mais centenas de milhares de soldados morreram. Posteriormente, Lincoln afirmou que os esforços de Meade pareceram a ele como os de uma velha tentando enxotar seus gansos para outro lado de um riacho. Líderes dos 2 lados sabiam como chegar à vitória, mas fracassaram no momento crítico. Identificar uma situação e saber o que fazer não é o suficiente para que você tenha sucesso em liderança. Se você quer que sua organização, seu departamento ou sua equipe progridam, precisa dar atenção ao momento. Apenas o ato certo no momento certo produzirá sucesso. Qualquer outra coisa tem um preço muito alto. Nenhum líder pode fugir à lei do momento. Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas.
Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do momento à sua vida? A esta altura, você já sabe que administradores fazem as coisas da forma certa, enquanto líderes fazem a coisa certa. A lei do momento diz que os líderes fazem mais que isso. Eles fazem a coisa certa no momento certo. Na sua forma de lidar com a liderança, o momento tem um papel importante em sua estratégia? Você pensa na adequação do momento tanto quanto na correção da ação? Reveja suas grandes ações do passado recente e identifique quanta atenção você tem dado ao momento. Passe algum tempo analisando as recentes iniciativas fracassadas em sua organização, departamento ou equipe para determinar se elas foram provocadas pela ação errada ou pelo momento errado. Essas iniciativas podem ter sido suas ou de outros. Para ajudá-lo, responda as seguintes perguntas. Qual era o objetivo da iniciativa? Qual era o indivíduo responsável por liderá-la? Quais fatores foram levados em conta quando a estratégia foi planejada? A estratégia foi baseada na experiência de quem? Quais eram as condições ou clima na organização no momento do lançamento? Quais eram as condições do mercado ou do setor? Qual alavanca estava disponível e era usada para ajudar a iniciativa? Quais fatores agiam claramente contra ela? A iniciativa poderia ter sido mais bem-sucedida se tivesse sido lançada antes ou depois. Por que a iniciativa fracassou? Enquanto prepara seus planos futuros, tenha em mente os fatores necessários para você agir no momento certo. Ainda lembra deles? Compreensão. Você tem pleno controle da situação? Maturidade. Seus motivos são certos? Confiança. Você acredita no que faz? Decisão. Você pode entrar em ação com confiança e ganhar a confiança das pessoas? Experiência. Você utiliza a sabedoria dos outros para moldar a sua estratégia? Intuição. Você levou em conta fatores intangíveis como impulso e moral? Preparação. Você fez tudo o que era necessário para preparar sua equipe para o sucesso? Lembre-se, só a ação certa no momento certo levará sua equipe, seu departamento ou sua organização ao sucesso.